Mais uma vez, saudação a todos os internautas, colaboradores e apreciadores do nosso painel. Pronto, estamos de volta para mais um projeto científico, segunda parte do nosso painel, o Despertar para a Ciência. Trata-se de uma iniciativa dos pedagogos e professores de referência do século XXI, em parceria com o projeto Lineart, sediado em Moçambique, e está a ser realizado pelo Departamento de Ciências da Educação do Instituto Politécnico da Universidade Rainha Ngingambandt. É importante realçar que a Universidade Rainha Ngingambandt tem por missão o desenvolvimento de atividades de formação acadêmica e profissional de alto nível, da investigação científica e também da extensão universitária a todas as áreas do saber. Para dizer que é um prazer enorme estar consigo e dizer que esse é um espaço puro e simplesmente acadêmico e sem fins subjetivos. O tema, então, aqui a ser abordado neste segundo painel é o ensino sem contexto. Ensino sem contexto. E temos como convidado mestre Pacheco Dalla, ele que é mestre em ensino da língua portuguesa, é mestre em ensino da língua inglesa como língua estrangeira e é docente universitário da Universidade Rainha Ngingambandt. Mestre, seja bem-vindo. A tua presença é o motivo da nossa alegria e da audiência dos nossos internautas. Seja bem-vindo, doutor. Doutora Geo, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado, mestre. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui ou de fazermos parte desse painel e tecermos breves considerações sobre essa temática importantíssima que é exatamente o ensino sem contexto. Muito obrigado. Nós é que estamos agradecidos, dizer que está a ser batizado aqui no nosso espaço e que os próximos projetos vamos contar com a sua presença, né? É de caráter obrigatório. Passou uma vez, passa a segunda vez. De fato, doutor, estamos de fato comprometidos. Eu penso que esta não é só uma missão do professor Ageu, este é um compromisso que todos nós temos, não só enquanto professores da Universidade Rainha Nginga, mas também enquanto cidadãos,
enquanto acadêmicos, penso que todos nós temos essa responsabilidade e compromisso de partilharmos conhecimento, de aprendermos com os outros e poder transmitir alguma coisa. É uma responsabilidade de todos nós, sobretudo como filhos de Angola e formados. Eu penso que se a gente não fizer alguma coisa, já ninguém faz por nós. Então devemos ser nós mesmos a fazer. E isso que estamos aqui a fazer, e será um grande prazer voltarmos cá, sem dúvida. Será um grande prazer de cá estarmos e continuarmos então a contribuir para o despertar das mentes e o desenvolvimento do país, é claro. Ok, obrigado. Dizer que estamos direito também a partir do YouTube. Só pesquisar pelos pedagogos do século XXI, que encontra o nosso canal, quem não quiser nos acompanhar a partir do Facebook. Doutor, antes mesmo de nós começarmos a nossa conversa, terá 15 a 10 minutos para uma breve apresentação, no sentido de nos contextualizar, e de seguida daremos então início à nossa conversa, o que todos estarão convidados para fazerem parte da mesma. Doutor, está à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Quero perdoar mesmo. Eu não estendi as minhas saudações aos colegas de painel. Não sei, eu penso que temos, doutor. Aos demais colegas de painel, ou estou enganado, doutor? O primeiro painel já foi apresentado e também já deixou a nossa sala. Neste caso, somos nós e está bem. Os internautas que estão ligados. Sim. Então, gostava de estender as minhas saudações aos internautas que nos acompanham nesse instante. Boa noite. E pronto, vamos começar então. Bem, a abordagem que nos traz aqui hoje é exatamente o ensino, é exatamente o ensino sem contexto. Falar de ensino sem contexto é falar de uma abordagem ou de uma temática bastante interessantíssima, e por conta dela temos tido ou tem havido, digamos, uma certa ruptura naquilo que é o ensino, naquilo que é a missão da escola como tal e dos professores ou dos profissionais da área de educação. Bem, já indo diretamente ao conceito, à ideia do que é exatamente o ensino sem contexto, nós vamos entender então que o ensino sem contexto é a abordagem pedagógica onde o conteúdo é ensinado de forma isolada, onde não há uma conexão com situações práticas ou reais que circundam, no caso, os alunos. Em outras palavras, nós estaríamos a dizer que ensinar sem contexto é ensinar sem contextualizar com a realidade dos alunos. É preciso que, quando ensinamos, é necessário que aquilo que se transmite tenha uma relação forte, uma relação com aquilo que são as vivências ou aquilo que os alunos já conhecem. Muitas das coisas que ensinamos, ou aquilo que se ensina, infelizmente elas são ensinadas muitas vezes de forma irrisória. Elas acabamos ensinando sem estabelecer uma relação exata com aquilo que circunda ou que faz parte do dia a dia do aluno. Trazendo assim um ensino abstrato, ou seja, sem um significado verdadeiro ou vitalício. Deixa eu apresentar aqui um exemplo. E penso que é a realidade também do Dr. Ageu, quando fiz o meu ensino de base, precisamente a terceira classe, eu ainda fiz parte de visitas guiadas ou de excursões. Através dessas visitas guiadas, nós éramos levados a lugares onde acabávamos por
confrontando aquilo que a gente aprendia. Se você aprendeu sobre planta, nós éramos levados a alguns lugares onde haviam plantas e ali nos explicavam de fato que tipo de plantas aprendemos, assim, não é? Vendo de fato as plantas ali presentes, não é? Como é que elas crescem, a composição das mesmas plantas. O mesmo podia acontecer com uma outra temática, uma outra abordagem, por exemplo, solo. Se estudamos diferentes tipos de solo, iríamos a lugares onde de fato existiam vários tipos de solo e ali aprendíamos então. Então é uma espécie de relacionamento entre aquilo que se ensina de forma científica com aquilo que é a prática, com aquilo que o aluno ou o estudante vive e conhece. Eu vou trazer aqui um outro exemplo no campo da língua, falando exatamente da crase. A questão da crase é uma temática que até agora continua criando dificuldades aos nossos estudantes, aos nossos alunos, mesmo até no ensino superior. Os estudantes têm dificuldades de realizar a crase. Se percebermos por que ela acontece porque os nossos alunos, infelizmente, ainda entendem a preposição a como uma vogal e não como uma preposição, uma vez que para existir a crase é necessário que haja o encontro de dois a. No caso, um a preposição, que rege ou que pede o verbo, e um outro a, no caso, que é o artigo que acompanha o nome ou substantivo da frase, no caso, o complemento. Portanto, os nossos alunos conhecem a preposição na e não conhecem a. Portanto, quando dizem, por exemplo, eu vou à escola, eles dizem eu vou na escola, na aqui como preposição do português de Angola. Portanto, contextualizando, na caracteriza o português de Angola e essa preposição que os nossos alunos conhecem. Para fazer os alunos perceber que o a não é apenas uma vogal, é necessário que se faça compreender, se faça entender que as frases onde aparecem na, no caso eu vou na escola, o na pode ser substituído por a, no caso, o a é que é o correspondente, é que é o formal, uma vez que o português de Angola ainda não é reconhecido. Assim estaríamos a estabelecer uma relação entre a preposição na, que é utilizada no dia a dia, que é o conhecimento que os estudantes têm, com o a, que é o formal, no caso, que é o português europeu, que nós seguimos. Portanto, estaríamos aqui a estabelecer uma relação entre aquilo que o aluno conhece e com aquilo, no caso, que é científico. É essa relação exata que a gente chama, essa relação que, se não se estabelecer, ou quando não estabelecemos, não há exatamente um ensino sem contexto. E essa abordagem claramente nos leva aqui a frase tão conhecida de Maurice Strong, não é? Que em inglês exatamente think globally, act locally, que eu tenho estado a traduzir e a enquadrar, no caso, pense ou aprenda global, mas haja local. Por mais que se tenha um conhecimento geral, um conhecimento científico que é mais abrangente, mais universal, é necessário que se traga este conhecimento aos nossos alunos, relacionando com um conhecimento à volta dele, um conhecimento que ele conhece, nesse caso fazendo ou contribuindo para que o aluno, no caso, tenha um conhecimento duradouro para sempre, não um conhecimento temporário que em tão pouco tempo ele depois desaparece. Mas o conceito de ensino sem contexto não para por ali, não é? Ele vai mais adiante, ele vai mais adiante, e este, na verdade, é a abordagem que vai guiar a nossa apresentação. O ensino sem contexto é também visto como uma abordagem pedagógica que ignora as condições socioeconômicas, culturais e emocionais dos alunos. O que isso quer dizer? Infelizmente, o ensino, e sobretudo, vamos aqui particularizar ou contextualizar com a nossa realidade angolana, o ensino ainda não olha para as condições sociais, socioeconômicas, culturais e emocionais dos alunos. Quando o ensino acaba não considerando,
alguns elementos que contribuem ou que dificultam para uma aprendizagem verdadeira, uma aprendizagem significativa dos estudantes, nós também estamos na presença do ensino sem contexto. Deixa aqui apresentar o exemplo sobre que se refere, no caso, por exemplo, à distância. Nós temos alunos que vivem muito distantes das escolas. Essa é uma realidade constatada em Angola e em Malange em particular. Os alunos vivem muito, mas muito distante das escolas e têm dificuldade de chegar à escola, principalmente em períodos de chuva. Nós temos alunos que, com condições péssimas, condições sociais péssimas. Alunos que, por exemplo, não têm 3 refeições diárias. Alunos que têm uma refeição apenas por dia. Portanto, alunos que sofrem agressão verbal, sofrem agressão física. Alunos que sofrem bullying porque vão com uma única calça e um único calçado na escola. Será que alunos nessas condições devem ser avaliados, devem ser tratados, devem ter a mesma atenção que têm os outros alunos que não vivem essas mesmas condições? Portanto, é exatamente esta outra abordagem, não é, que se refere ao ensino sem contexto. Que se refere ao ensino sem contexto. Portanto, quando não se considera estes elementos, não é possível se ter um ensino com a qualidade que se deseja. Pronto. Fazendo uma análise dos 2 conceitos que trouxe sobre a teoria, sobre o ensino sem contexto, podemos mesmo dizer que um ensino, no caso, em contraste daquilo que afirmamos, um ensino com contexto acaba por ser um ensino que valoriza os 2 elementos que apresentamos, não é? Que tem em conta estes 2 elementos que apresentamos e, sobretudo, as condições sociais, socioeconômicas, sociais, emocionais dos nossos estudantes. E, claramente, este ensino acaba por ser ou está relacionada com a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, que é a tão conhecida teoria de aprendizagem, que tem como cunho o conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. Ou seja, só conhecendo a realidade dos estudantes é que se pode ter um ensino de facto verdadeiro ou duradouro. O ensino sem contexto, e aqui para percebermos de fato, o quão tem sido prejudicial um ensino sem contexto. Não? O ensino sem contexto ele tem características, né? Tem características próprias, e isso vai poder até ajudar-nos a perceber se de fato o ensino em Angola é contextualizado ou não. Nós trouxemos aqui 3 características, nomeadamente, o primeiro, a uniformidade. Podemos perceber que a aplicação dos métodos e currículos padrão, não é, sem adaptação à realidade dos alunos, acaba por ser uma das primeiras características do ensino sem contexto. Basta percebermos que os currículos em Angola, eles acabam por sendo o único currículo que é usado a nível nacional, que é usado em todas as províncias. Esta é uma característica do ensino sem contexto. E se a nossa realidade é esta, nós usamos um único currículo, então nós estamos em presença do ensino sem contexto. A segunda característica é precisamente a desconsideração das diferenças, a falta de um reconhecimento das desigualdades e desafios individuais, não é? O que acaba por ser uma aula sem suporte, ou facilitando ou permitindo uma aula sem um suporte adicional, quando não se reconhece que os alunos têm diferenças, os alunos vivem em diferentes localidades, vivem em diferentes regiões, têm diferente estado social, vivem problemas diferentes.
quando não se reconhece isso, então nós estamos também na presença, portanto, de um ensino sem contexto. E o terceiro ponto, que é exatamente a presunção da igualdade, acaba por ser o oposto da segunda característica, não é? Porque aqui há a presunção da igualdade, há aqui a ideia de que todos os alunos têm a mesma realidade, têm as mesmas condições sociais, e nós acabamos tratando todos da mesma forma, onde muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós avaliamos de forma padronizada, acabamos avaliando da mesma forma todos os alunos, todos os estudantes. De fato, estes elementos são ingredientes que nos fazem perceber que o ensino é de fato sem contexto, e a nossa realidade angolana não foge dessa realidade. Bem, continuando, o ensino sem contexto acaba por ser um ensino que prejudica consideravelmente a qualidade do ensino. Quando nos referimos à qualidade do ensino, um ensino sem contexto acaba prejudicando de tal forma o ensino que se deseja, ou o ensino que se almeja alcançar. E nós trouxemos aqui, dentre vários aspectos ou vários impactos negativos ou consequências, nós trouxemos aqui 3. Começo por assinalar o primeiro, que são exatamente as desigualdades aprofundadas. Um ensino sem contexto, ela apresenta desigualdades aprofundadas entre um aluno que vive as dificuldades ou os problemas que apresentamos, em relação ao aluno que não apresenta essas dificuldades ou os problemas que apresentamos. Nós denominamos aqui aluno em apuro, portanto, o aluno que passa por essas dificuldades, e o aluno não em apuro, aquele que não passa por essas dificuldades. Os alunos em apuro acabam estando em desvantagem em relação aos alunos não em apuro. O segundo, ou a segunda consequência, ou impacto negativo, é exatamente o desenvolvimento acadêmico. No que se refere ao desenvolvimento acadêmico, nós vamos perceber que os alunos em apuro, no caso os alunos com essas dificuldades, com esses problemas sociais, eles têm uma baixa performance ou ainda um desenvolvimento acadêmico comprometido, claramente. E os alunos que não têm ou que não apresentam essas dificuldades, eles acabam apresentando uma alta performance, ou seja, eles acabam tendo um desenvolvimento acadêmico não comprometido, dando assim uma vantagem a estes alunos que não vivem estes problemas, e dando uma desvantagem, claro, aos alunos que vivem estes problemas. Então, a terceira consequência, ou impacto negativo, é exatamente o impacto emocional. Aqui falar precisamente do emocional dos alunos, do aspecto psicológico, né? Do aspecto psicológico. Vamos notar que o aluno em apuro ele sente que não tem um apoio emocional, se não é reconhecido que ele vive esses problemas, se ninguém entende o que ele vive, as dificuldades que passa, se ninguém está ali ao lado dele para tecer umas palavras, pelo menos, não é, de conforto, de consolo, ele sente-se, digamos, menosprezado, desprezado. Isso leva muitas das vezes a sentimentos de frustração, desmotivação e até baixa estima. Ou seja, baixa autoestima, claro. E estes elementos são fortemente suficientes para contribuírem para que um aluno nessa condição possa contrair um problema de saúde de forma psicológica, como é o caso da ansiedade e o estresse, porque são doenças de forma psicológica, digamos, graves, não é? Alunos nessas condições acabam vivendo estes problemas. Já os alunos que não vivem estes problemas, eles não são propensos a terem problemas psicológicos, como estresse e ansiedade. Bem, como toda
todo problema tem solução. Nós trouxemos também aqui algumas estratégias para adaptar o ensino ao contexto. Trouxemos 4, nomeadamente o primeiro, diagnóstico das condições dos alunos. Penso que um dos primeiros elementos a ser feito para que passemos a ter um ensino que valorize o contexto é exatamente diagnosticarmos as condições dos alunos. Acaba por ser uma tarefa difícil, olhando sobretudo para as nossas condições de trabalho, o número de alunos que temos e a obrigatoriedade de ter 24 tempos, acaba muitas vezes lotando os professores de estudantes e acabamos não tendo essas condições. Mas eu penso que com algum esforço a gente pode fazer alguma coisa. Alguma coisa se pode fazer, mesmo que não seja necessariamente para fazer um diagnóstico como tal, mas existem situações em que podemos perceber alunos que vivem uma outra dificuldade. E muitas vezes aqui é necessário que nós, professores, mostremos a nossa disponibilidade diante dos estudantes, mostrando o nosso interesse em ajudar aqueles que provavelmente estejam a passar por alguma dificuldade provavelmente estejam a passar por alguma dificuldade. A segunda estratégia é exatamente o apoio personalizado. O apoio personalizado acaba por ser exatamente o apoio que estes alunos, no caso, precisam. Estes alunos precisam de algum apoio extra, justamente por viverem os problemas que vivem. E como já disse anteriormente, muitas vezes uma palavra de conforto acaba por ser muita coisa, não é? Acaba por ser muita coisa e que de fato isso facilita e ajuda com que esse estudante acaba por se reintegrar, acaba compreendendo, não é? E voltar ao convívio normal. Este apoio personalizado, infelizmente, muitos de nós não temos estado a prestar. E fica então aqui essa dica no sentido de que doravante passemos a estar preocupado com esta estratégia. Olhando, por exemplo, o ensino superior, o ensino superior acaba por trazer este compromisso, este comprometimento aos professores, porque as tarefas dos professores, sobretudo para o ensino superior, não é simplesmente de lecionar e fazer produção científica, porque os professores, mais do que lecionar, precisam dar uma atenção especializada, sobretudo aos estudantes com mais dificuldade. Aqui estaríamos na presença do apoio personalizado. Nas escolas públicas, nas escolas do ensino geral, penso que aqui o normal seria existir um gabinete específico de apoio psicopedagógico ou de apoio psicológico, e que infelizmente, nós não temos na maior parte das nossas instituições. Acho que têm de forma irrisória e que acabam sendo mais uma espécie de flash para dizer que existe, porque na verdade não desempenham o seu papel. Muitas vezes são os próprios professores que lecionam a cadeira de psicologia ou de sociologia que acabam dando esse suporte, mas não têm um gabinete específico e que ficam ali o dia todo, única e exclusivamente para esse fim, infelizmente. Portanto, o terceiro e a penúltima estratégia é exatamente o currículo flexível. O que é isso de currículo flexível? É a flexão que pode existir dos currículos, dos programas. Tal como já dissemos, os programas acabam sendo nacionais e elas acabam sendo também implementadas assim de forma nacional, que acaba por ser um grande falhanço, não é? Porque um grande falhanço, porque os currículos devem ser adequados ao contexto e à realidade. Existem aspectos temáticas ou abordagens que servem para serem ilustrados ou apresentados em Luanda, mas que, por exemplo, podem não servir para Malange
ou para uma outra província. Ou mesmo dentro de Malães, por exemplo, pode servir para um município sede, mas pode não servir para um município, por exemplo, como Coabanzó ou Jocunda. Então, há toda a necessidade de haver essa flexibilidade. Aqui é necessário que as direções municipais, as direções provinciais e o próprio Ministério, de forma geral, dê esta liberdade das instituições, as escolas, as direções poderem, então, poderem flexionar, no caso, os currículos ou os programas. O último aspecto tem que ver com os recursos e suporte, os recursos e suporte comunitário. Por os recursos, aqui estamos a falar exatamente dos financiamentos, esse acaba por ser um problema para a nossa realidade, porque os financiamentos quase não existem para as instituições, não é? Mas deveriam existir. Penso que os órgãos de tutela têm esse compromisso, é um compromisso, é um dever de darem esse apoio. E aqui fica mais uma vez um apelo de que se não há recursos, não há financiamento, não há apoios, dificilmente teremos um ensino de qualidade, ou o ensino que se deseja. Os recursos podem não só vir também, podem não vir apenas das instituições governamentais ou estatais, elas também podem vir das instituições privadas, e aqui convida-se então as instituições a terem ou a ganharem essa cultura, hábito de recorrerem a certas empresas ou instituições, sobretudo instituições de fórum comunitário, para prestarem, portanto, algum apoio, alguma ajuda nesse sentido. Aqui enquadra-se mesmo a questão das merendas escolares. Como já dissemos, nós temos estudantes, temos alunos que têm dificuldades sérias, e o fato de não jantarem, por exemplo, ou não ter um matabicho, não ter um pequeno almoço, isso acaba por ser uma condição para ele não ir à escola. Se vai à escola, finge que chegou à escola, depois não chega. Se está na escola, acaba não concentrando-se, acaba não se concentrando nas aulas como tal. Então, as merendas escolares estão enquadradas também nesse sentido, e como sabemos, a nossa realidade, essas merendas quase não existem. Temos em algumas escolas públicas, mas uma vez por ano, e outras instituições, sobretudo as privadas, quase nunca têm. Então, mais uma vez, acabamos chamando a atenção a este pormenor. Bem, já mesmo para terminarmos, não é? Trazemos aqui, então, um cunho científico da abordagem que fizemos a falar sobre ensino sem contexto. Então, existem muitas obras de fórum científico, né, filosófico, que abordam essa temática, e claramente a magna obra, a Pedagogia do Oprimido, do célebre pedagogo Paulo Freire, acaba por ser uma dessas obras, e é o que trouxemos então aqui como um cunho científico que atesta a abordagem que nós trouxemos para o dia de hoje. E a frase que trouxemos exatamente desta obra, ela diz que o ensino que não leva em conta o contexto social e cultural dos alunos é uma prática que desconsidera a realidade dos oprimidos e, portanto, perpetua a opressão. Em outras palavras, quando nós não valorizamos o contexto, não valorizamos essa realidade cultural, social dos alunos, nós acabamos perpetuando um ensino sem qualidade, um ensino que continua desfavorecendo aqueles que menos têm, aqueles que mais sofrem, perpetuando, no caso, aquilo que Freire chama de opressão, que nós aqui podemos dizer mesmo pobreza. Então, quando nós vamos a fundo da questão, percebemos que estes oprimidos, esses pobres, estes que passam dificuldade,
são pessoas que estão à volta de nós, são exatamente os nossos sobrinhos, são os nossos netos, são os nossos primos, são os nossos vizinhos, são os nossos conterrâneos, no fundo somos todos nós. E se nós não fizermos nada, se nós não considerarmos o ensino com contexto, acabamos exatamente contribuindo para que estes nossos próximos continuem tendo ou continuem vivendo, não é? Ponto, lastimavelmente, ou continuam sendo pobres para sempre. Eu penso que até aqui eu tenho apresentado a abordagem em torno do ensino sem contexto. Muito obrigado pela atenção dispensada, até aqui tenho dito, e espero então, espero poder contribuir de alguma forma em função do que vem a seguir. Muito obrigado. Doutora Gel, desculpa. Obrigado, doutor. Estamos aqui com alguns problemas de conexão, não sei o que está a se passar, mas pelo menos consegue ouvir-me? Sim, doutor, agora consigo sim. Agora consigo ouvi-lo. Consigo ouvi-lo e vê-lo também. Check. Consigo ouvi-lo, doutor. Doutor Pacheco, consegue ouvir-me? Consigo sim, doutor. Consigo ouvi-lo e vê-lo ao mesmo tempo, sim. Ok. Sim, consigo. Pois, eu tinha aqui o problema do volume que estava muito baixo. Sim. Pronto, eu queria começar. A temática está muito boa, até porque ainda estamos a conversar mesmo sobre o assunto. E eu noto aqui o nível de intervenção bastante acentuado. E são questões que acabaram por despertar-me interesse. E vou começar mesmo com uma questão que o Dr. Fernando deixa aqui, que está muito ligado ao tema que nos apresenta. Ele diz que, deixa lá exibir no quadro, se prontos, dá para termos acesso a todos. Será que não seria o mais correto dizermos adequar o ensino às necessidades ou à realidade do aluno? Porque no âmbito educativo, todo o ensino é pensado num determinado contexto, ok? Fins pretendidos. Entretanto, o que deixa a desejar, em muitos casos, é adequá-lo à realidade prática de quem aprende, baseando-se no princípio da atenção às idades, pronto, faz referência a isso. Ou seja, não seria melhor nós considerarmos como uma necessidade de adequação, em vez de dizermos o ensino sem contexto? Eu acho que é isso que ele queria perguntar. Doutor, consegui captar a mensagem? Sim, doutor, consegui de fato, consegui. Yeah. Consegui, doutor. Na verdade, o doutor Fernando Ginho não deixa de ter razão, ele está certo, de fato. Mas o doutor percebeu, a minha abordagem não foge daquilo que o doutor Fernando apresenta. Eu penso que só usamos palavras diferentes, para dizer que é adequar, portanto, o ensino às necessidades ou à realidade dos alunos. Penso que só usamos termos diferentes. Claramente que
vamos recair sempre a mesma coisa, não é? Se aqui dizendo ensino sem contexto, dizer adequar o ensino às necessidades ou à realidade do aluno, vamos cair sempre para a mesma coisa. Penso só estaríamos aqui a usar termos ou palavras diferentes que, na verdade, referem-se à mesma coisa. Só estamos diante da nomenclatura, né? Sim, só estamos diante da nomenclatura, que é Na completamente abordagem. igual em ciência, sim. Agora, faria aqui uma questão um pouco mais direcionada, pensando na experiência que tens enquanto docente, conseguirias orientar uma aula sem fazer conexão com a situação prática? Doutor, queira repetir, por favor, a questão? Conseguirias orientar uma aula sem fazer a conexão com a realidade do aluno? Uma Doutor, situação prática? Conseguirias? sem conectar ou conectando, doutor? É Sem, mesmo sem sem conectar? conectar, sem conectar. Ou seja, é uma aula Sim, sim, e deixas de lado a realidade do aluno. sim. Doutor, conseguir no sentido de capacidade, de habilidades para o fazer, nós conseguimos. Aliás, eu penso que esta sempre foi uma prática que nos norteou, digamos. Penso que todos nós, e a certa altura, entendemos, aliás, nós continuamos a aprender, a aprendizagem é algo que faz parte do dia a dia e nós continuamos aprendendo. E à medida que vamos aprendendo novos saberes, acabamos também mudando a nossa forma de atuação, não é? Sobretudo no âmbito do ensino. No caso, conseguimos, aliás, já fizemos isso noutras alturas, mas nessa altura, entendendo e conhecendo aquilo que é exatamente o ensino sem contexto, acabamos mudando a nossa prática, olhando para as consequências, não é? Olhando para os aspectos negativos que trazem o ensino sem contexto. Já que frisei que quando ensinamos sem contexto, claramente que acabamos transmitindo ou ensinando um conhecimento não duradouro. Acabamos fazendo com que aquilo que se ensina acaba sendo algo, digamos, descartável. O aluno aprendeu hoje, mas 2 semanas depois, um mês depois, um ano depois, ele já, pronto, esse conhecimento já não existe. Aliás, nós temos estado a nos questionar como é que certos estudantes ou certos alunos estão no ensino superior, olhando para a bagagem que trazem. Penso que o ensino sem contexto também acaba por ser o garante, não é, desse passo, acaba por ser exatamente o facultador dessa condição desses alunos. Portanto, o ensino que valoriza o contexto, e aqui, já usando as palavras do Dr. Fernando, o ensino que se adequa à realidade dos alunos, acaba por ser um ensino duradouro, que contribuiu para que o aluno tenha um conhecimento consolidado e que pode levar para a vida toda, que é exatamente o objetivo do ensino ou da educação. Ou seja, aqui nos obriga a pôr em prática a teoria da aprendizagem significativa, né, que nos apresenta. Sem dúvidas, doutor, sem dúvidas, sem dúvida. João Caiaia está aqui atento e formulou também aqui várias questões. Como professor, qual tem sido a sua atenção diante dos alunos? Nós estamos a falar uma realidade em que o professor na sala de aula tem mais de 45 alunos, ou 45 estudantes, vamos trazer aqui o contexto da universidade que o Caiaia faz referência. Pensando naquela perspectiva emocional que fez referência, como tem sido a tua experiência enquanto professor? Pronto, muito obrigado. Caiaia é um irmão. É um irmão e... pronto. O Caiaia faz uma questão bastante pertinente, sobretudo porque pronto, é algo que nós vivemos, que vivemos, e eu em particular vivo isso no dia a dia.
eu penso que se eu granjeio alguma reputação diante dos estudantes, eu penso que a minha reputação é sobretudo por esse lado, não é? Por esse lado, tanto mais é que somos apelidados como humanistas, e Ok. uns até acabam achando-nos acabam tratando-nos como é que eu posso dizer, bondosos no caso, não diria até, não diria no caso dos estudantes, mas se calhar colegas e outros acabam nos considerando como aqueles que têm dó ou pena dos estudantes, não é? Mas, na verdade, essa nossa abordagem, essa forma de atuação é exatamente por conta do que estamos aqui a apresentar hoje, não é? É olhar para um ensino que valoriza, é olhar para um ensino que valoriza, de fato, as necessidades dos alunos e as dificuldades dos alunos. Eu, felizmente, nesse aspecto, tenho sido um facilitador, tenho sido alguém que preocupa-se, de fato, com o que vivem os estudantes e tenho estado a dar o meu contributo, quer em termos de conselhos, não é? quer, quer em termos de facultação, por exemplo, de provas. Supomos, eu posso trazer aqui um exemplo. Não é? Nós temos, por exemplo, nós temos alunos que trabalham nos municípios longínquos, por exemplo, e esses alunos muitas vezes perdem provas. E em algumas vezes, isso é uma realidade, doutor, muitos até perdem provas não por conta deles, mas às vezes por conta dos professores. Nós, professores, por conta das nossas ocupações, estamos todos ocupados, continuamos a estudar, e quando nos ausentamos, muitas vezes, estamos ausentes até em períodos que se calhar estaríamos a aplicar provas. E o estudante, naquele período, ele apareceu. E no período que o professor aparece, o estudante não está. Não é? E a nossa maldade, algumas vezes, é não reconhecer isso e pura e simplesmente não fez a prova e ponto final, não é? E nós, pelo contrário, temos estado a encontrar outros meios termos de avaliar os estudantes. Deixa só ainda diante, na cena dessa questão, realçar aqui uma realidade que vivi enquanto estudante. Eu, quando fiz a licenciatura, pronto, muito cedo já tinha responsabilidade, diferente de muitos colegas com quem estudei. Eu já tinha responsabilidades acrescidas. Já vivia com mulher, filho, já vivia com até irmão, primo, estavam sob minha tutela. É um bom africano. É o africano, doutor, de facto, de facto. E de fato, doutor, chegou uma altura, no princípio, claro, eu tinha notas excelentes, doutor. E muitas vezes até melhor daqueles que nem tinham, não viviam a minha realidade, a minha condição. Chegou uma altura que eu passei a viver problemas de família que interferiram, pronto, no meu aproveitamento. Se os professores e naquela altura passei a ter notas baixas, né? Passei a ter notas baixas. Felizmente não fiquei reprovado, por conseguir superar algumas, não é? E tive também apoio de muitos colegas, devo aqui reconhecer, mas, e tanto mais é que tive até uma média tanto considerável na licenciatura, mas os problemas que fui vivendo contribuíram consideravelmente para que eu baixasse consideravelmente para um estudante que tinha 18, 19, 20, 17, 16, 15, não é? Passou a ter a 10, 11. Já imagina, se os professores tivessem em conta essa questão do ensino sem contexto, valorizar aqui o contexto, eu penso que teriam encontrado o meu termo para terem uma avaliação, uma abordagem diante da minha pessoa diferente dos demais colegas. E claro, eu teria continuado no mesmo ritmo, mas infelizmente não houve. Então, é justamente isto que é justamente essas questões, essas experiências que nos motivaram, claro, a ter uma abordagem hoje diferente daquela. Mas fez referência a um elemento fundamental.
Pronto, eu levanto aqui também como apenas um ponto de vista. Sim, Será que o número de alunos ou número de estudantes na sala de aula não condicionam esse diagnóstico, essa falta de atenção por parte do professor também? de facto, doutor, de facto, interfere consideravelmente. Aliás, eu penso que ao longo da abordagem fiz Pois, menção disso. Provavelmente, doutor, se calhar por conta pronto, do problema aqui de conexão, provavelmente o doutor não tenha percebido, mas fiz essa abordagem. O número de estudantes, claro, condiciona e interfere, e eu até fiz referência do número de estudantes não apenas por turma, não apenas de uma turma, mas pelo número de turmas que o professor passa. nossa, Como pois. sabe, doutor, hoje todos nós, por conta da condição de vida, acabamos sendo professores que não estão apenas num só sítio. Não é? Tanto muitos professores hoje lecionam em duas, três escolas e acabam tendo um número exacerbado de estudantes. Claro que diante dessa realidade é quase que impossível ter essa abordagem. Daí eu ter dito também que é fundamental que as instituições tenham um gabinete específico próprio para esse fim. Havia uma equipa que teria feito esse trabalho, essa tarefa previamente, e que daria esses dados apenas aos professores. Mas não tendo, pronto, eu penso que nós, enquanto professores, não estamos em condições de fazer essa tarefa de forma aprofundada. Mas alguma coisa se pode fazer. E, infelizmente, essa alguma coisa muitos também não fazem. Esta alguma coisa muitos não fazem. Ali onde está a questão, doutor. Imagina, doutor, quando te apresentas, por exemplo, numa turma, no primeiro dia de aula, se o doutor, se o doutor Ageu passar a informação de que não me olhem apenas como um professor que veio aqui dar aulas, mas mais do que professor podem olhar-me como um irmão mais velho que podem contar, não é, para desabafar em uma outra situação, um problema que estejam a viver, que por alguma razão acontecer alguma coisa e isso impedir de fazer alguma prova ou estiver a passar por alguma necessidade, não tenham receio, não hesitem em ligar para mim, em falar comigo, disponibilizar ali o WhatsApp, o e-mail para ter esse contato. Já é uma forma de demonstrar, ou demonstrar interesse para ver essa questão minimamente resolvida. Pronto, estamos a ficar mesmo sem tempo e eu deixei essa afirmação aí do Dr. Francisco Soares para rebater um pouquinho, para ouvir a tua apreciação. Né? Fala de acabar com o ensino sem contexto. É possível acabar com o ensino sem contexto? Se é, quais são as razões que faz com que muitos professores prevaleçam no ensino sem contexto? Pronto, eu pude ler, eu penso que a abordagem aqui, a questão do Dr. Soares, Dr. Francisco Soares, é exatamente a questão de adequar. Pronto, a primeira abordagem que trouxemos sobre o ensino sem contexto, porque aqui nós podemos vê-la em duas vertentes, não é? Ele traz aqui no sentido da primeira abordagem que apresentamos, Sim, ele faz enquanto a referência adequação dos acabar com o conhecimentos com a ensino sem realidade. contexto. Sim, Exato. sim, enquanto a Pois. adequação da realidade. Olha, há exemplos, ou há abordagem, ou há temáticas que podemos não encontrar um contexto de aplicabilidade ou para fazer comparação. Isso é possível. Podemos não fazer isso, porque existem realidades em que os alunos não têm um conhecimento ou não vivem aquela realidade. No slide que apresentamos, penso ser o primeiro slide, nós trouxemos ali a imagem de um professor a desenhar desenhou um computador na sala de aula. E eu penso que isso é em África, não é é algum país da África, já não, pronto, o outro, doutora, eu penso que sim, está ali. Aqui em África, se tivéssemos a imagem completa, veríamos que os alunos estão sentados em cadeiras, em latas. Pronto, exatamente, percebe-se que a escola, no caso, é uma sala de aula sem condições,
Claro, aquelas condições demonstram claramente que os alunos nunca viram um computador. Mas o professor ali, ele desenha o computador para tentar trazer a realidade. Só que o professor ele vai mais além. A realidade aqui seria ilustrada apenas a imagem do computador. Só que o professor, no caso, ele desenha os elementos dos programas contidos no computador, que isso claramente descontextualizado, porque os alunos não têm noção daquilo. Portanto, ali não se adequa, não se adequa a este exemplo. Daí dizer que existem temáticas que acabam não fazendo sentido para os alunos, porque eles não conhecem essa realidade. Portanto, o concreto ali seria criarem-se condições. Claro, essas condições não seria o professor a criar, mas se o professor tem, poderia, por exemplo, trazer o seu próprio computador na sala de aula. Não, ali estaria demonstrada a melhor forma, não é o contextualizar o ensino, mais do que desenhar um computador que é, digamos assim, algo, é uma realidade abstrata para aqueles alunos, porque eles não têm noção do que é isso. Não é? Provavelmente são alunos que nem sequer veem televisão. Então, eles não têm ideia do que é aquilo. Portanto, ali o contexto seria facilitado se ele trouxesse um computador para através do mesmo computador, então, poder exemplificar, não é? Tantos outros elementos ou ferramentas disponíveis que dispõe um computador, não é? Daí, então, os alunos terem noção da importância e da utilidade. Eu penso que sim, doutor Soares traz essa questão. As condições... exemplos ou verbalismo não cria o efeito desejável, né? Não, doutor, não criam efeitos desejados. Não criam. Pronto, nós trouxemos porque às vezes não temos escolhas, não temos opções, mas não trazem um significado, não trazem um significado que se deseja, ou os resultados esperados. Não trazem claramente. Então, acabar o ensino, como o doutor apresenta, acabar o ensino sem contexto, aqui seria necessário que existissem múltiplas forças. Havia aqui necessidade de várias organizações, não é? Juntarem as mãos para que isso fosse possível. E, sobretudo, aqui falar do próprio Estado, não é? Através dos ministérios de tutela, que criarem condições que facilitem de fato esta contextualização. Okay. Do contrário, é quase que impossível, sim. Mas uma questão aqui muito, muito interessante, e são quase todas interessantes, e temos aqui várias, né? Vamos ser um pouquinho objetivos a responder essa, vamos conseguir responder às outras que lá estão. Quais são os princípios, então, doutor, na tua abordagem reflexiva a respeito do assunto que nos apresenta? Quais são os principais, é isso que ele diz, os principais impactos do ensino sem contexto no desenvolvimento das habilidades críticas e práticas dos estudantes? O impacto, de facto, o ensino sem... deixa eu perceber a questão. Os impactos do ensino sem contexto no desenvolvimento das habilidades críticas e práticas. Pronto. Se é sem contexto, claramente que este ensino não dá as habilidades críticas e práticas aos estudantes como desejado. Daí falarmos então da teoria de abordagem de David Ausubel, não é? Que exatamente falamos então, eu fiz a abordagem da aprendizagem significativa, né, que traz da aprendizagem significativa, que ela acontece quando de fato nós temos um ensino que valoriza o contexto. Não tendo um ensino que valoriza o contexto, claramente que não desenvolve as habilidades como se esperam. Aqui vale dizer que existem exceções, o que é normal. Claro, nós estudamos praticamente
nós temos uma experiência disso, de um ensino sem contexto, digamos, se calhar 50%, não é? 40%, e acabamos tendo habilidades críticas e práticas. Claro, nós temos isso. Acabam por ser uma exceção, mas a maior parte não tem essa habilidade. Então, um ensino sem contexto não acaba dando essas habilidades críticas e práticas aos estudantes como se espera, que é exatamente a teoria de Roosevelt. Portanto, o ensino com contexto, este sim é que facilita da melhor forma estas habilidades críticas, não é? Impacta de tal forma a aprendizagem dos estudantes, com reflexões, tanto nas habilidades, com reflexões nas habilidades críticas e práticas dos estudantes. Ou seja, aqui vem os aspectos negativos, né? A criança não refletiu sobre o seu contexto, logo não desenvolve essa capacidade crítica a respeito da Claramente, educação. Okay. claramente, doutor, claramente. E então, baseando-se no contexto prático de que trabalha, quais são as sugestões para melhoria? Pronto, eu penso que aqui o importante, na verdade, é assumirmos esse compromisso, é percebermos que o ensino sem contexto, ela não traz os benefícios desejados, não é? No que se refere ao ensino-aprendizagem. Então, é necessário que todos nós estejamos comprometidos, não é, com este ensino. E quando falo todos nós, não quero trazer à baila apenas os professores ou a classe do professorado, mas aqui, sobretudo, as instituições. As instituições têm uma responsabilidade muito grande tem uma responsabilidade grande no que se refere a este assunto. Assumimos a responsabilidade e doravante procuramos tentarmos mergulharmos nesta senda. Entendermos que é necessário que entendamos a realidade dos estudantes, é necessário que entendamos que é fundamental, é precioso que se adeque aquilo que se ensina com a realidade prática. E isso é trabalhoso, dá um trabalho, mas é possível. E à medida que formos fazendo, depois a gente ganha rotação e acaba vendo isso como normal. Portanto, é assumirmos essa responsabilidade, nos comprometermos e, doravante, começarmos a dar os passos, não é, necessários e úteis para um ensino com contexto. Ok. Fez referência à questão da avaliação, que acaba por ser, quando, deixa-me só ver, eu fiz aqui algumas anotações, né? É importante referenciar isso aqui. Pronto, a desigualdade, que alguns professores não levam em consideração. Né? Fez referência a vários elementos, vários aspectos, e um dos elementos que salientou é a questão dos exames. Né? Tem professores que acabam por avaliar os estudantes da mesma forma, sem considerar as dificuldades, sem considerar os outros elementos que estão em volta deste mesmo aluno. Como é que avalias essa tua abordagem com a questão dos exames nacionais, né? Que eles não fazem uma diferenciação, não se faz aqui uma diferenciação que este estudante deve ser avaliado apenas neste âmbito, nesses aspectos, e o outro estudante apenas deve ser levado em conta esses aspectos aí. Como é que tu analisas essa situação? Doutor, na verdade, este doutor fez uma pergunta que eu pronto, nem tenha feito referência ao longo da minha abordagem, mas estava planificado até para fazer uma abordagem do género. Os exames nacionais acabam por ser, de fato, a questão que apresentamos exatamente sobre como é que eu diria, que a uniformização, não é?
ou o padrão do currículo ou ainda do programa. Quando nós, no caso, as provas nacionais acabam trazendo a ideia de que todos os estudantes, todos os alunos, estudaram as mesmas temáticas ao longo de um ano. Pois. Trazem essa abordagem. Mas quando vemos na prática, não é, vamos perceber que os alunos de uma determinada província, de um determinado município, acabam não tendo todas as temáticas programadas de um ano letivo. Não é? Vamos supor, fica mais fácil, é mais fácil um aluno, por exemplo, talatona, um estudante talatona, concluir com as temáticas todas, porque aqui entende-se que aquele aluno tem mais condições, claro, tem livros, tem acesso à internet, o professor não vai ditar matéria, o professor vai indicar, pronto, a abordagem ou o estudo é feito através dos livros. E, claro, esse professor, no caso, acaba correndo com a matéria, consegue, claro, acabando cumprindo com o currículo. Mas vamos para outras realidades, os alunos não têm livro. Não têm livros. Nós temos, por exemplo, municípios a nível de Malange que até as direções de escola dizem mesmo aos professores que vocês são proibidos de darem fascículos aos estudantes para fazerem cópia, porque os estudantes não têm possibilidades. Já vejo? Então, se o professor dita a matéria, o professor tem que lecionar, tem de lecionar 30 temas em um ano letivo, como é possível que esse professor acaba cumprindo com o programa? É impossível. Não temos como. Depois vem a prova nacional, os alunos são avaliados todos na mesma condição. Não é? Então, as provas nacionais acabam por sendo uma desvantagem. As provas nacionais são exatamente um exemplo de ensino sem contexto. Um ensino com contexto reprova as provas nacionais. Porque existem temáticas que um estudante, ou seja, uma determinada cidade, um determinado município pode ter visto, pode ter estudado, mas outros não. Claramente, justamente por causa desta questão. Então, as provas nacionais acabam por ser tanto uma negatividade, não é? E devemos melhorar neste quesito, claramente. Muita coisa boa por se dizer, e infelizmente estamos mesmo muito, muito além do horário previsto. Queria aqui agradecer em nome do Departamento de Ciência e Dá um Educação. tempinho, doutor, de falar alguma coisa rápida? Sim, vamos dar mais um minuto para fazer as últimas considerações, se possível. Está à vontade, doutor. Perdão, doutor. Eu não podia deixar de falar isso. Já mesmo até dentro do... Pronto, não digamos aqui provas nacionais, mas... Não diríamos provas nacionais, mas provas, não é? A reforma educativa, por exemplo. A reforma educativa traz uma abordagem em termos de prova que, se analisarmos, ela prejudica consideravelmente os alunos. Ela tem 60% da prova de exame, tem 40%, ou sim, 40% das avaliações, ou das avaliações com as provas trimestrais. Isso quer dizer que um aluno que vem bem de todos os trimestres, este aluno, se tiver uma negativa baixa no exame, ele fica reprovado. Agora, a questão que eu faço aqui, ou a reflexão que eu trago esse estudante foi avaliado ao longo de todos os trimestres e veio muito bem. Tirava 16, 17, 18, 14, 15. E ele chega na prova final, ele tira essa nota. E ainda assim esse aluno reprova. Será que estamos a ser justos? Será que estamos a contextualizar mesmo o ensino? Não é? Nós vimos exemplos, neste ano letivo, vimos exemplos de certas escolas onde muitos estudantes ficaram reprovados por conta disso. E que é lastimável, não é? E olhando para o contexto, para a vida que é a vida, tanto, olhando para o contexto da realidade socioeconômica do país, muitas pessoas já a viverem dificuldades sérias, e muitos estudantes nessas condições ficaram reprovados em escolas privadas, onde gastaram muito dinheiro, uns estão a repetir até, já estão a fazer o segundo ano, e por conta de uma questão do gênero, o estudante fica reprovado.
Portanto, é um ensino claramente sem contexto. Doutor, muito obrigado. Era apenas esse elemento que gostava de adicionar aqui, portanto, para refletirmos. Obrigado, doutor. Obrigado. Realmente, a questão dos exames nacionais é uma temática que, se tivermos que abordarmos aqui, nos levaria Sim, muito, muito muito tempo. tempo, e o Kayai aí acrescentou, né, só reforçou que os exames nacionais devem ser bem refletidos, né, porque acaba por Sim, ser um fracasso do Ministério. sim, Então, nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, enquanto acadêmicos, devemos refletir sobre diferentes âmbitos da vida educacional, do sistema educativo do nosso país. Esse é o exercício que estamos aqui agora a fazer, né? Dizia que estou mesmo muito agradecido porque tirou um tempo para partilhar os conceitos que tens a respeito da temática que nos apresentou. Agradecemos de coração e vamos contar com a tua participação em próxima ocasião, Dr. Pacheco. Muito obrigado por tudo. doutor Angel, obrigado nós, muito obrigado mesmo pelo convite. E prometemos, claro, estarmos aqui, tanto quantas vezes forem possível. Obrigado, espero que tenhamos de fato partilhado ou transmitido alguma coisa de relevante aos nossos internautas. Obrigado. Obrigado, e tal como fizemos a abertura com a música Choro de Oliveira dos Anjos, só quem é do nosso tempo é que percebe essas músicas, são clássicas. Vamos fechar da mesma forma, porque nós gostamos de fazer essa mixagem entre a ciência e a música. Obrigado pela tua participação aqui, agradecimento especial também ao Dr. Fernando, ao Caiai, ao Dr. Francisco, tivemos também aí o Adilson e tantos outros que, mesmo não fazendo algumas questões, mas estavam aí do outro lado. Agradecemos pela vossa participação e contamos então com todos na próxima semana. Vamos ter mais aqui duas intervenções, porque teremos ao longo deste mês 3 painéis, né? Obrigado e estamos juntos. Obrigado. Não sei.